Na cidade de Cafarnaum, no dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem." E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, permitam-me uma breve reflexão. Que toda a palavra de Deus, quando em contato conosco, exige e espera de nós. A nossa reflexão, seja ela orientada por alguém que fala, seja ela despertada na nossa própria interioridade, é uma resposta necessária àquilo que a gente ouviu, porque diante do que Deus fala, a gente não pode ficar indiferente. É palavra dele, é verdade absoluta, diferentemente das verdades relativas e pequenas, que por mais importantes que sejam, são contingenciadas pelo tempo e pelo espaço. São sempre de importância menor e relativa. Então, hoje, Jesus Cristo entra na sinagoga, que é o templo, a igreja da sua época, e diz o Evangelho, começa a ensinar. Mal ele começa a falar, dizem que lá havia um homem possuído por um espírito mau, e que intervém, gritando: "Que queres de nós, tu? Eu sei quem tu és, nós sabemos quem tu és." E aí Jesus Cristo dá uma ordem imperativa: "Cala-te e sai desse homem." E o relato do Evangelho diz que tudo ficou tranquilo, que o homem ficou apaziguado. O espírito, eventualmente mau, foi embora. Essa questão das possessões demoníacas e das seus correlatos exorcismos na Bíblia é algo que a gente tem que compreender, porque senão pode tirar deduções equivocadas, pode aplicar de forma errada todo esse conteúdo na vida da gente. E mais do que isso, pode ficar com a cabeça embaralhada, cheia de dúvidas e confusa acerca dessas questões. Porque são questões que aparentemente nos assustam bastante. Imaginarmos alguém possuído por um demônio. Quem já viu algo semelhante atribuído a um demônio ou a um espírito maligno sabe que a coisa não é nada bonita. A gente se assusta mesmo. E a impressão que aquilo nos dá, num primeiro momento, é de que é o demônio mesmo. Diga o que quiserem, mas ouvi, e aquilo não é coisa desse mundo. E a gente vai tecendo determinados comentários para a gente mesmo, e essa conversa que a gente tem com a gente, ela é fundamental para cristalizar, consolidar determinados valores ou contravalores em nós. Entrando na questão, na sinagoga estava um homem, segundo o relato, possuído por um espírito mau, um possesso, um possuído, um endemoniado, por assim dizer. Primeiro dado importante: a cultura judaica, essa cultura da qual Jesus Cristo nasceu e lá cresceu, ela sofreu, como todas as culturas na época, e nós também hoje, sofreu uma forte influência da cultura pagã, de outros povos vizinhos que tinham uma cultura muito forte. Por exemplo, a cultura helênica, que era a dos gregos, que até hoje ela tem a sua supremacia em termos de filosofia no mundo inteiro, sua preponderância. Os maiores filósofos nasceram dali. Então os gregos tinham
um universo de superstições com eles naquela época, oriundas dos mesopotâmicos e de outros povos vizinhos que foram passando para a Grécia. E como a Grécia na época era a cultura predominante, isso entrou na cultura de Jesus Cristo, na cultura dos judeus, de todos os povos que viviam naquela redondeza. Então, nessas culturas, vejam só, todas as doenças internas, aquelas que a gente não tem uma explicação aparente, elas são doenças do demônio. Por exemplo, um surdo, ele tem a orelha, tem um lobo, tem tudo, mas não escuta. Então, é um demônio que está ali dentro, proibindo de escutar. Um mudo, ele tem a língua, tem a boca, tem um palato, tem os dentes, tem as amígdalas, por que ele não fala? Então, é uma força estranha, demoníaca, que está proibindo, impactando a sua fala. Uma pessoa que tem epilepsia, hoje a epilepsia é algo que a gente pode tratar e debelar facilmente. Depois do primeiro ataque, já não se tem mais, se a pessoa tiver cuidado e fizer o tratamento correto. Naquela época, não. Era muito comum gente epiléptica. A pessoa estava boazinha, daqui a pouco desmaiava, caía, ficava se tremendo todo, se debatendo contra si mesmo, contra o chão, podia se machucar. Depois saiu uma baba esquisita da boca e 10 minutos depois estava boa, sem se lembrar absolutamente de nada. Então, um demônio. Ela foi possuída por um espírito mau, está atrapalhando a sua vida. E por trás dessa ideia, havia toda uma concepção religiosa. Por que é que ela está passando por isso? Foi o pecado dela, é o pecado do pai ou da mãe, das gerações dos seus antepassados. Havia uma ideologização daquele fenômeno que era simplesmente natural e desconhecido da parte de todos. Então vejam por aí, todas as doenças psíquicas, neuroses, psicoses, as bipolaridades tão comuns hoje, aliás, não tem um de nós que não tenha um resquício de bipolaridade. Alguém diz, padre, eu fui no médico e ele constatou que eu sou bipolar. Eu também. Todo mundo é bipolar. Claro, tem uma bipolaridade exacerbada que precisa de cuidados maiores. Mas, no geral, todos nós trazemos um quê de bipolaridade. Me lembro daquele sujeito que foi no médico e disse, doutor, vim aqui porque, às vezes, eu acho que eu sou duas pessoas, doutor. Aí o doutor disse, então vamos conversar aqui nós quatro. Então, é assim. Há sempre isso na gente. Então, as bipolaridades, todas as esquizofrenias, porque há várias modalidades de esquizofrênicos, todo tipo de loucura eram doenças demoníacas. Por quê? Porque faltava-lhes, na ocasião, uma explicação científica plausível, convincente, e que pudesse, de fato, ter estudado demoradamente esses casos todos. Hoje nós não temos ainda esse estudo mais profundo. Imaginem vocês, naquela época de Cristo, com toda a influência pagã na cabeça das pessoas que ditavam as normas naquela altura. Então, aqui a primeira conclusão, a questão das possessões demoníacas na Bíblia não devem ser tratadas como uma questão religiosa, uma questão doutrinal, é uma questão cultural. É a cultura da época que vai determinando aquilo que vai entrando na Bíblia. Então, daqui nós tiramos a primeira conclusão: Jesus nunca expulsou o demônio de ninguém, porque o demônio nunca entrou em ninguém. Não entrou no passado e não entra no presente. O que Cristo fez foi curar as pessoas de doenças no mais diverso espectro da enfermidade psicológica, parapsicológica e mesmo física, que fazia com que aquelas pessoas ficassem fora da comunidade, eram isoladas da comunidade, marginalizadas pela manifestação das doenças atribuídas ao demônio. Jesus Cristo as curava e as trazia de volta para o seio da comunidade. As trazia de volta para dentro da sua casa, da sua família, para dizer que todo mundo tem um espírito, mas é o Espírito de Deus que as habita e não um espírito maligno.
Era isso que Cristo podia fazer na época. Por quê? Porque a Bíblia não é um livro de ciência e de história, onde tudo que está lá aconteceu tal e qual, não. A Bíblia é um livro de doutrina, é um livro de evangelização. É um livro feito para abrir a cabeça das pessoas, para colocar Deus dentro das suas vidas. É um livro de ensinamento e de lições. Então, o que Cristo faz e o que está na Bíblia é uma repetição daquilo que era a concepção cultural da época. Porque Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, também foi 100% homem, condicionado, nascido, criado, vivido numa cultura, assim como nós. Então, esse é o primeiro aspecto fundamental que a gente não pode esquecer de maneira alguma. Tudo isso Jesus Cristo fazia com a única finalidade, para que as pessoas pudessem viver, mais uma vez, por elas mesmas, com autonomia, com autodeterminação, com liberdade, que é o maior dom com que Deus nos dotou depois do dom da vida. E aquelas doenças tiravam, minavam a autonomia, a independência das pessoas. Fazer com que elas ficassem muito fragilizadas, dependendo de um espírito mau que agora estava na vida delas. Quando às vezes uma dessas pessoas doentes procuram de nós padre, e o padre, às vezes por desconhecimento de causa, acaba fazendo um ritual de exorcismo para tirar o suposto demônio daquela pessoa, um encosto ou coisa que o valha, eu fico com tanta pena, porque se eu faço um exorcismo para tirar o encosto e o demônio, eu estou dizendo para aquela criança, para aquele adolescente, que em geral são eles os acometidos, que o caso deles é grave. E a criançazinha fica pensando, quem sou eu para lutar contra um demônio? Quando a coisa é humana, a gente encontra força. Mas quando é do outro mundo, quem somos nós? Fragilizamos a criança, o adolescente, fragilizamos os pais delas e os colocamos numa profunda e contínua dependência desses aproveitadores das pessoas e das suas fragilidades. Vai para lá que tem alguém que cura. Não, aí não deu certo não. Vai para lá que tem alguém... Aqui é um feitiço que fizeram contra você. Aqui eu tenho que fazer um despacho, eu tenho que comprar umas velas, um monte de coisa para a gente fazer. Ou então o mesmo padre tem que colocar uma batina preta, uma estola roxa, água benta, sal, uma cruz bem grande para fazer o exorcismo e ter essa pessoa. Não tem demônio nenhum ali. A pessoa tem que ser escutada. Há problemas humanos que ultrapassam a nossa compreensão. E se nós não temos condições de compreendê-los, passemos para quem tem. E a gente já estudada nesse campo, não é muita gente, infelizmente, mas há, mesmo no meio dos médicos, dos psicólogos e de alguns padres. Então é preciso que a gente possa tratar aquilo como aquilo deve ser tratado, nem mais e nem menos. Eu aprendi uma norma desde cedo, quando estudava parapsicologia: nunca se deve complicar quando se pode facilitar. Nunca façamos por mais aquilo que podemos e devemos fazer por menos. E é assim que a gente tem que tratar esses fenômenos todos. Então a pessoa endemoniada, na verdade, ela não tem demônio nenhum, ela está em transe, ela está autossugestionada, auto-hipnotizada, por alguma razão que não convém aqui a gente discutir agora. Ela está em estado hipnótico. O que ela diz apenas reflete esse estado de dissociação entre consciente e inconsciente. E esse homem aqui diz para Jesus: que queres conosco? Queres nos destruir? Viestes para nos destruir? Todas as características de uma pessoa que tem fenômeno paranormal, esse homem que agora aborda Jesus Cristo traz consigo. E eles teatralizam com muita facilidade e vão dramatizando, a partir do seu próprio inconsciente, determinadas coisas que se passam na cabeça deles. Falam como se eles fossem outra pessoa, mas são eles mesmos dissociados, fragmentados, divididos, doentes, parapsicologicamente falando. É por isso que é estranho, que a gente, sem conhecer, vai logo achar que a coisa, de fato,
do outro mundo. E por que é que isso acontece? Os problemas parapsicológicos, via de regra, são frutos dessa nossa divisão interna, dessa nossa incoerência de vida, dessa fragmentação, das muitas contradições que a gente vive e nunca enfrenta com a intenção de resolvê-las. Vai sempre empurrando uma barriga, deixando para lá, vai sempre encobrindo tudo aquilo que na cabeça da gente a gente encobre, faz de conta que não existe, bota um tapete por cima, fica ali e vai crescendo, crescendo e se avolumando. Tem hora que o tapete alguém puxa, aí é poeira para todo lado e a gente não consegue mais varrer o ambiente, limpar o ambiente que somos nós. É por isso que a gente nunca deve levar pendências com a gente. Meu pai dizia, nunca durma sem resolver os problemas daquele dia, pelo amor de Deus, porque eles vão passar para o dia seguinte. Aí no dia seguinte se juntam aqueles que já são próprios do dia, aí ficam sempre para outro dia, daqui a pouco, durante 1 ano, 2, 3, 40, 50, você tem problemas porque nunca resolveu-os, enfrentou-os no tempo certo. E quando a gente não enfrenta, tem uma hora que a gente passa do limite, não pode mais responder. Nessas horas nós somos um poço fecundo, propício a todo tipo de enfermidade psicológica, inclusive manifestações de problemas paranormais desse tipo, como se fôssemos endemoniados. Estamos apenas divididos, fragmentados. Nosso consciente pede uma vida e nós vivemos diferentemente. Nossa intuição diz, é por ali, e a gente faz de conta que não é, porque a gente quer ser agradado, quer ter um prazerzinho, uma felicidadezinha, ainda que seja momentânea, a gente quer contemporizar com os amigos que vão por ali, eu também quero ir, porque a coisa pior do mundo é a gente se sentir sozinho, isolado, então a gente vai, o marido vai com as outras. Daqui a pouco, quando a gente abre os olhos, nós somos um poço de incoerência, de contradição, uma mentira ambulante. Quanto mais essas contradições vão se estendendo, vão nos fragmentando, nos dividindo. Jesus dizia acertadamente, um reino dividido contra si mesmo é um reino fracassado. Não podemos admitir divisões. Temos que lutar o tempo inteiro pela coerência de vida, para que a gente possa chegar em casa, deitar-se, colocar a cabeça no travesseiro e dormir o sono dos anjos. Dormir em paz. Porque eu posso enganar os outros, mas nunca posso enganar a mim mesmo o tempo inteiro. A minha consciência, que é o lugar onde Deus repousa e se encontra comigo, vai estar sempre latejando, me futucando com vara curta e exigindo de mim uma resposta à altura dos valores que lá estão, porque foram infundidos pelo próprio Deus. Quando a gente evita divisões internas, quando aparece um problema a gente procura resolver logo, raramente alguém assim vai ter manifestações paranormais. Vai ser invadido por um espírito do mal, que é ele próprio. Então, no fundo, não existe uma pessoa possuída por um espírito mal. O possesso é possuído por ele mesmo, naquelas dimensões inconscientes profundas que ele não consegue explicar. E por isso, não conseguindo explicar, atribui ao mal, aos espíritos, ao demônio, ou coisa que o valha. O contrário também acontece. Quando eu vivo uma coisa muito boa que eu não consigo explicar, eu vou logo atribuindo a Deus, ao Espírito Santo, aos santos da minha devoção e assim por diante. Raramente a gente puxa a responsabilidade da vida para a gente. E às vezes somos inconsequentes. É como se nós não pudéssemos nada. Tudo tem alguém responsável, fazendo por nós. Eu não estou nem aí, eu não sei, eu sou fraco. É alguém que está agindo para o bem ou para o mal. A gente não assume a vida nas mãos da gente. Isso é fonte de todo tipo de patologia e de desgraça. Mas vem desde Adão e Eva. Isso não é de agora, não. Porque quando os dois pecaram, Deus foi lá e teve com Adão e disse, o que foi que houve? Eu lhe pedi para você não comer a fruta do bem e do mal, do conhecimento. Ele disse, não fui eu não, Senhor. Não fui eu não. Foi essa mulher que o Senhor colocou aqui no meu pé. Eu não pedi, o Senhor colocou, agora vai ter que se haver com ela.
Aí Deus faz de conta que aceita o argumento de Adão e vai para a mulher. E você, o que é que fez? Não, não fui eu não, foi essa serpente que está aqui. Uma coitada da serpente não tinha defesa nenhuma. Até hoje a gente não gosta dela para nada. A gente está sempre encontrando um bode expiatório para colocar a culpa por aquilo que é responsabilidade nossa. E nós não assumimos, não fazemos. Perdemos a nossa liberdade, nossa autodeterminação, nossa autonomia, nossa independência, ainda que sejam relativas, mas nós as temos e precisamos fazer uso delas continuamente, porque a vida de um ser humano é a vida de uma conquista de liberdade. Deus nos fez para a liberdade, como dizia São Paulo na carta aos Gálatas, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, e continuava, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a nenhum jugo de escravidão. E eu termino dando umas dicas práticas para vocês, de quem já fez isso muitas vezes. Quando estivermos diante de uma pessoa possuída, entre aspas, por um demônio, com esses fenômenos todos, mudou a voz era bem delicada, agora uma voz forte, uma voz masculina, às vezes para quem é uma criança do sexo feminino, mudou a força, é uma meninazinha franzina, com 40 e tantos quilos, mas agora 4 homens fortes não conseguem detê-la. É o que a gente chama de sansonismo, a força de Sansão, ou hiperdinamismo. E depois é uma pessoa que está dizendo coisas que nunca disse, não são apropriadas a essa pessoa, até falando uma língua que ela nunca aprendeu, ou seja, manifestando 1001 fenômenos paranormais. O que é que a gente pode fazer? Primeiro, não se assustar, não é nada do outro mundo, não é nenhum demônio, é ela mesma, fragmentada, está passando por uma crise, auto-hipnotizada, e vocês podem tirá-la se tiverem a tranquilidade necessária daquela dor, daquele sofrimento. É só aplicar uma técnica de deshipnotização, muito fácil. Pergunta o nome da pessoa, se não quiser se aproximar, porque a pessoa está violenta naquele momento, diz o nome dela, fulana, eu vou contar de 1 até 10 agora. Você está me ouvindo? Se certifique de que ela está. Peça-lhe um sinal. Dê um sinal com o seu dedo mindinho da mão direita. Se ela estiver ouvindo, ela vai dar um sinal, ela não consegue deixar de responder. Na hora que ela der o sinal, você agora já está comigo, já temos um contato. Já podemos conversar, ela vai me escutar. Vou contar de 1 até 10. Terminada a contagem, você vai acordar tranquila e calma, num ambiente familiar, onde todo mundo gosta de você. As sugestões são sempre muito positivas. Aí começa 1, 2, você cada vez mais calma. 3, você está muito bem. 4, vai acordar daqui a pouco, maravilhosamente bem. 5, e como está agora? Muito bem mesmo. Aí vai. Quando chegar no 10, ela acorda do mundo do inconsciente, porque era lá que ela estava, para lá que ela foi levada. Às vezes eu usava uma técnica, quando a pessoa não estava muito violenta, eu podia chegar muito próximo a ela, de pegar minhas unhas e fazer aqui uma pressão no lóbulo da orelha, e a pessoa acordar naquele momento. Eu digo, se for um demônio, que demônio fraco é esse, que ele não consegue resistir a um puxavão de orelha, e ele vai embora. Um demônio que faz pinta e borda com as pessoas, e agora uma pancadazinha, um puxavãozinho, e ele já vai embora. É porque não é demônio coisa nenhuma. São técnicas que a gente utiliza para trazer a pessoa de volta. Agora, só pode fazer isso quem tiver tranquilidade para fazer. Porque eu estou falando, mas a coisa é mais feia do que a gente pensa. Quando chega na hora, você diz, não, desculpa, padaria, mas isso aqui é o diabo mesmo. Aqui não tem jeito, porque está muito feio isso, viu? Vamos rezar, vamos rezar mesmo. Chama o exorcista da igreja, vamos falar com o bispo. A primeira tentação é essa, de você não entrar. Se você não se sente capaz de o fazer, não faça, não faça. Se tiver medo, por exemplo, a pessoa está no mundo inconsciente, muito sensível, e ela vai captar o seu medo e vai brincar com você. Vai brincar com você. Vai fazer de gato e sapato a sua experiência de eventual exorcista. E você vai perceber, realmente é do demônio, porque ela está dizendo coisas que
e eu nem pensei em dizer para ela vai captando de você. Nessa hora a pessoa capta tudo que você tem para oferecer inconscientemente. Parece que você disse a sua vida para ela, mas ela captou de uma forma indireta. Se você for com medo dizendo, olha, vou contar de 1 até 10, fica aí. E correndo, ela não vai ficar lá, ela vai atrás de você. Coisas que a gente pode dizer para vocês com muita tranquilidade, para mostrar que Jesus Cristo nunca quis e nunca expulsou nenhum demônio. E as questões demoníacas na Bíblia são sempre questões da cultura e tem que ser vistas nessa dimensão e nessa ótica, nunca questões doutrinais, religiosas ou de verdades de fé. A Bíblia tende a repetir os erros da cultura da sua época e não corrigi-los, porque era um livro do tempo e do espaço. Mas com a inteligência que Deus nos deu hoje, e é dom dele, a gente é obrigado a dizer diferente. Por quê? Porque temos mais elementos para o fazer. E não é nada contra Deus antigamente, nada contra a Bíblia de antigamente, nada contra o que Jesus Cristo disse e fez. Porque ele próprio nos garantiu, vocês farão as coisas que eu faço e farão maiores ainda. Acreditemos nisso e tenhamos isso como uma missão, uma tarefa a ser cumprida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.